E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje eu vim fazer, digamos assim, uma parte 2 do vídeo de análise do episódio 4 de Ordem Paranormal, Sinais do Outro Lado, porque o episódio foi tão bom, mas tão bom, que teve que separar em 2 vídeos. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar de algumas últimas teorias que tem com relação ao que foi aquele esquecimento, porque dessa vez, uma coisa que eu já falei e reforcei para vocês várias vezes, eu não gosto de ver a opinião das outras pessoas, mas acabou me dando uma recomendação que eu tava com uma ideia semelhante, mas o vídeo aprofundou de uma forma que eu não pensei que iria, que foi de um canal que eu vou mostrar aí aparecendo na tela, um canal português, que era sobre o que foi realmente esse esquecimento da Dara, e ele debateu sobre a opinião dele sobre isso. E o pensamento que ele falou foi sobre se a Dara não foi a primeira. Quem sabe os quatro, ou qualquer outras pessoas no mundo, não foi o primeiro a esquecer, a ser esquecida. E é um debate que a gente só vai descobrir no próximo episódio, se todo mundo esqueceu, se apenas os jogadores esqueceram, se o Luan sabe, por exemplo, ou se o Dom sabe, se o Calisto sabe ou não. Isso é um debate que ainda está tendo aí na comunidade. Eu vejo que a maioria da galera está indo para que só os players esqueceram. Isso seria por uma habilidade especial do próprio estrangeiro, que quando ele zera a sanidade de alguém, ao invés de te enlouquecer, ele pode mexer com suas memórias. E no caso, ele teria mexido com as memórias dos jogadores, porque eles teriam enlouquecido ao ver o sino e o estrangeiro, e ele teria utilizado a habilidade dele para isso. E é bem provável, mas eu tive alguns outros pensamentos com relação a isso, para se for para o outro lado, que seria realmente o estrangeiro ter a capacidade de fazer a existência dos seres terem sido esquecidas. E indo para esse lado, o que eu pensei foi: a gente debate muito para como vai acabar esse RPG. E praticamente a mais fácil teoria que existe no mundo é falar que a Ordem vai chegar no final e vai matar eles, porque isso é bem óbvio. A gente terminou Sinais Segredo na Ilha com a Ordem chegando. Então é bem possível que todos os RPGs paralelos, digamos assim, essas 3 temporadas que a gente vai ter, sejam sobre Tenebres. Então a gente já encontrou algumas coisas no Segredo na Ilha e agora a gente encontraria um sino de Tenebres, que é a nave do estrangeiro. Isso ficou bem óbvio, é um sino. E até reforçando, porque eu tinha dito que a Dara não tinha como ter visto a nave, mas ela pode ter escutado o sino, e o sino pode ter sido a causa da Dara ter, digamos assim, o Sabit falou, você viu aquela nave, eu acho, mas acho que é muito melhor pensar que ela ouviu o sino. Então, por que o estrangeiro usa o sino? Possivelmente por o estrangeiro ser uma das poucas criaturas de ordem paranormal que a gente viu que é, tecnicamente falando, inteligente. Mesmo que não seja por um princípio que o Sabit já tentou explicar. É como se fosse um princípio, pelo menos das outras criaturas que se comunicam como os psicônicos. Não é como um princípio de ele é inteligente e ele quer aprender. É como se fosse um instinto dele. Ele sabe que a melhor forma de capturar a vítima dele é se ele conversar. Mas ele não sabe o que é conversar. É tipo alguns tipos de criaturas que só comunicam com as cores que ela tem ou com o barulho que ela faz, como a cascavel. Ela não sabe que é que ela tá fazendo barulho, ela só faz barulho, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. É como se fosse um alerte, sabe? Que ela não faz aquilo intencionalmente porque ela é inteligente. Mas eu não sei se isso vai se aplicar para o estrangeiro. Ele me parece ser realmente inteligente. Ele pode estar utilizando a força do sino de Tenebres, a energia que aquilo contém, para os seus próprios, para seus próprios poderes ali, para se fortalecer. Então, isso acaba perpetuando um pouquinho mais que o estrangeiro possa ser realmente o líder e não tem ninguém assim que comande o estrangeiro. O estrangeiro é a criatura central de toda essa trama. E uma das teorias que eu tenho pro final, a partir do pensamento de que a Dara pode não ter sido a primeira e que outras pessoas podem, digamos assim, ter perdido sua memória em outra ocasião, é que no final do RPG a gente pode nunca ter existido. Sinais do Outro Lado pode nunca ter existido. Porque o que eu acho? Essa brincadeira de ter feito isso com a Dara, primeiramente, foi uma brincadeira muito legal que o Selbit fez. O Selbit adora inovar nesse quesito, de fazer algo que você pensa, caraca, eu nunca pensei em fazer um personagem da minha mesa ser apagado. Eu nunca pensei isso. E a forma que ele fez dá um aspecto pra, e se ele apagar a temporada por inteiro? E se chegar no fim e não ter a ordem, digamos assim, fazendo alguma coisa, mas
Lógico, a ordem vai aparecer, vai mostrar, tipo, no futuro, ou pode, ou ao invés de mostrar no futuro, o que eu acho mais provável é mostrar no futuro, porque muita gente teoriza, e se mostrar os personagens, tipo, a ordem chegando no passado, então a gente vê o Arnaldo, por exemplo, eu acho possível, mas aí fica muito de cara que a galera sabe muito sobre Tenebres a ponto que a galera do futuro não sabe tanto assim, né? Ou eles vão encontrar o sino, ou eles não vão encontrar o sino por agora e chega, por exemplo, o Arnaldo e o resto da galera recruta o Dom e o Luan pra ordem, eles viram personagens, um dele morre, o outro vira o Aaron e eu acho que esse sino ele vai cair no lago. Eu acho que uma parte bem óbvia é que esse sino não tem como ele ficar largado em outro lugar. Esse sino, por mais que ele possa não ser totalmente, digamos assim, físico, a gente não sabe dizer se ele é, porque ele aparece do nada, então ele pode ser uma espécie de bicho meio entidade, como é o próprio memoflígico, ele não estava ali, ele não existe fisicamente, você nunca acertou nada, mas ele existe na tua mente, e você consegue matar ele batendo nele com a sua mente. Então, o que acontece é que o sino, se ele for físico, o que eu acho bem possível, ele vai cair no lago e vai mostrar no futuro a galera coletando, retirando o sino do lago. Ou no mínimo chega, por exemplo, o Dante, o que eu acho bem possível, que tipo assim, a gente viu o... Vai ter um pouquinho de spoiler, a gente viu o Arthur aparecendo no Segredo na Ilha, no final. Nesse aqui a gente pode ter o Dante ou qualquer um dos outros personagens que estão vivos, né? Qualquer um dos outros personagens eu acho que pode aparecer e ver, mas o Dante eu acho bem possível se o Arnaldo for quem chegou ali no passado. O Arnaldo chegou ali no passado, recruta o Dom, vê que tem coisas estranhas acontecendo, ele vê sobre, o Dom comenta que caiu um sino, mas o Dom não entende o que era aquele sino, ninguém entende o que é aquele sino, e fica meio que pro futuro, e no futuro chegaria o Dante ou qualquer outra pessoa ali pra ver em si o sino. E eu relacionei o Dante ao Arnaldo, mas isso era para mim, mas é porque eu relacionei o Hakim ao Arnaldo. Mas também fica interessante de certa forma. Então, essa é uma das principais pensamentos que eu tenho, que é sobre o final, sobre como pode acontecer, como pode ir para um lado diferente do que a galera tá achando. É bem possível a ordem chegar sim no final, porque é uma teoria fácil, mas eu gosto de correr dessas teorias fáceis. O nome do canal eu acho que eu já mostrei na tela aparecendo, mas é O Conversa Paranormal, ok? E ele me deu muitas ideias, essa questão do Luan ou do Dom ser o Aaron, tipo, eu já tinha pensado em fazer um vídeo teorizando quem que era o Aaron, mas eu ouvi essa e eu achei muito bom também. Então eu acho que é isso. No fim, resumindo, eu acho que o sino ele pode ser físico, eu acho que esse sino vai cair no lago, eu acho que existe um laboratório, quem sabe embaixo desse lago também, quem sabe o sino até destrua uma parte desse laboratório, ou um laboratório em outro local, que é onde o, porque assim, eu não acho que a nave, que o sino funciona como uma nave. Pode até ser que sim. Pode ser que ele tenha ambiente por dentro, mas pode ser que ele não tenha. Que seja uma forma meio que de invocação em si. Como se fosse um totem de invocação. Uma forma de, tipo, de chamar e trazer o estrangeiro. E não necessariamente um veículo que ele utiliza. Claramente não é um veículo. O Subt não iria para esse pensamento de um veículo depois de tudo isso que a gente viu. Então, existe chance sim de outras pessoas já terem sido apagadas da memória do personagem. Às vezes alguma coisa aconteceu com o Wojtek que a gente também não sabe e pode ter relação com o estrangeiro. Muita gente acha que o Wojtek está morto e é isso. Algumas outras pessoas estão teorizando que não, que o Wojtek está vivo, que ele pode fazer parte. Uma das coisas que a galera falou também é que o estrangeiro ele pode ter sido pego pelo Morato, mas ter sido utilizado para outra coisa, por isso que não apagaram a mente do Morato, das pessoas que o Morato existe. E eu já ouvi uma vez uma pessoa falando, porque se eu não me engano o estrangeiro ele tem alguma habilidade de se replicar. Aí falaram que possivelmente o estrangeiro possa ser o Morato. O Morato ele possa ter sido contaminado por um outro estrangeiro e o estrangeiro agora é o Morato. Eu ouvi alguém falar nisso, eu tenho quase certeza que eu ouvi. Eu não sei se essa habilidade é uma habilidade que tem no estrangeiro no livro, mas foi mais ou menos o que eu entendi uma vez as pessoas falando. Então, é isso. Essas são as, digamos assim, as finais teorias que eu não tinha falado aqui no último vídeo sobre o sino, sobre o estrangeiro, sobre essas outras coisas. Mais pessoas podem ser apagadas até o fim do RPG, porque, como eu disse, eu acho que o RPG vai ser curto, eu acho que não passa de 8 episódios, a gente já tá no 4, eu acho que a gente já passou na metade, e eu acho que a gente possa ter uma cena, assim, que seria muito bonita,
de um por um saindo da mesa, até que a memória de todos eles tenha sido apagada, de toda a existência dos sinais do outro lado. Então, minha pergunta é, será que no final a gente vai estar se perguntando o que é sinais do outro lado? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sobre sua teoria aí e veja os outros vídeos de sinais do outro lado. Aqui quem falou com você foi o Lúcio, seu narrador, e fui.